Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao ENSC Notícias, agora são 7h11. A Serra do Rio do Rastro completa nesta semana 500 dias em obras. Além de ser uma rodovia importante para as regiões do Sul e da Serra Catarinense, é um destino turístico, né? E agora terá o tráfego liberado, é isso, Raquel? Boa noite. Isso mesmo, Fabiana. Boa noite para ti e para todo mundo que nos acompanha. A liberação total do tráfego foi anunciada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Os bloqueios que costumam acontecer na Serra vão ser totalmente encerrados a partir das 7 horas da noite do dia 9, a próxima quinta-feira. Isso vai ser possível por conta da conclusão das obras na SC 390, que incluíram o trecho da Serra do Rio do Rastro. Ao todo, foram investidos 20 milhões de reais em melhorias, principalmente na contenção de encostas. É que a rodovia tinha 25 pontos considerados críticos, onde era comum acontecer deslizamentos. Para a gente ter uma ideia, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, no ano passado foram 29 ocorrências de quedas de barreira. Neste ano foram 9. Segundo o governo do estado, faltam ainda alguns serviços relacionados à drenagem, mas eles não vão acontecer em locais considerados sinuosos da serra. Por isso não há mais a necessidade de interdição de trânsito. Ainda falta a questão da iluminação para que a Serra do Rio do Rastro seja considerada segura para a circulação de veículos à noite, mas o governo ainda não tem uma previsão de quando vai acontecer essa instalação. Relembrando, então, que até quinta-feira continua o horário de programação previsto, né? Para subir, a serra fica bloqueada das 7 da manhã às 6 da tarde, já para descer, das 7 da manhã até às 7 da noite. Eu volto contigo, Fabiana. Obrigado, viu, Raquel? Desde ontem, Santa Catarina vive um cenário de preocupação em relação ao destino de recursos para as nossas rodovias federais. O governo federal retirou 40 milhões de reais que seriam usados na duplicação e recuperação de BRs catarinenses. E o orçamento para 2022 sofreu uma redução de 12 milhões para as estradas. Ao mesmo tempo, o governo do estado vem colocando mais dinheiro próprio para fazer obras nas rodovias federais, é isso mesmo. O Anderson Silva está conosco hoje para analisar justamente esse contrassenso que Santa Catarina vive hoje, né? O governo federal diminuiu os orçamentos para as nossas rodovias e o governo do estado está cobrindo esses valores. O que significa isso, hein, Anderson? Boa noite. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos. Bom, significa que o governo federal precisa sim dar mais atenção a Santa Catarina e que enquanto o governo do estado vai dando sinais de que tem dinheiro a dar e vender ou a dar e distribuir, nesse caso especificamente, o governo federal parece que vai gostando dessa ideia. O fato é que a informação publicada pelo nosso colega Evandro de Assis, de que o governo federal tirou 40 milhões de reais do orçamento de 2021 das nossas BRs, já foi muito repercutida nas últimas horas. Senadores, deputados foram às redes sociais, procuraram o ministro da Infraestrutura que disse o seguinte: olha, não é bem assim, está sobrando dinheiro, a gente só fez um remanejamento para manutenção de rodovias, incluindo Santa Catarina, ou seja, eram 40 milhões que eram nossos e que agora a gente não sabe se vão ser totalmente nossos, se voltam depois. Ou seja, o resultado é esse. Santa Catarina está vivendo um cenário de instabilidade em relação aos seus recursos federais. Para piorar, a colega Dagmar Spaltos contou, né? 12 milhões de reais que o orçamento de 2022 de Santa Catarina, que está lá no Congresso, não deve ter. 12 milhões a menos. E só para a gente ter uma ideia, Fabio, da disparidade da situação, o orçamento do Estado para as rodovias federais, que o governador Carlos Moisés da Silva decidiu colocar, vai ficar em torno de 515 milhões de reais. BRs 180, 163, 282, 158, 470, 285, são 6 rodovias que vão receber recursos. Sabe qual é o orçamento, Fabia, do governo federal para as nossas rodovias no ano que vem? Em torno de 500 milhões de reais, um pouco menos. Ou seja, mais do que o dobro é o governo do estado que vai colocar nas rodovias federais em 2022. A gente bem sabe que isso não está certo. O importante para o motorista é ter a obra duplicada, concluída. Agora, o governo federal precisa fazer sua parte, e esse é o alerta que fica para a bancada catarinense e para os ministros responsáveis, Fabiano. Obrigado, viu, Anderson? Uma operação da Polícia Civil indiciou 10 pessoas pelo crime de fraude em processo licitatório em pelo menos 5 cidades da região oeste. A investigação identificou acordos entre empresas que fraudavam pregões e compras diretas de nitrogênio líquido. As fraudes aconteceram entre os anos de 2019 e 2020. Segundo a polícia, não há indícios de participação de funcionários públicos no esquema. Quase R$1 milhão em maconha foram apreendidos em Garuva, no norte do estado. Mais de 440 quilos da droga que estavam dentro de um carro foram apreendidos.
O motorista do veículo, de 33 anos, foi preso. Ele veio do Paraná e iria entregar a droga em Florianópolis. Imagens de câmera de segurança flagraram 2 homens armados roubando um carro em Criciúma. Segundo a Polícia Militar, a proprietária do veículo foi abrir o porta-malas para retirar seu computador e os bandidos se aproximaram e anunciaram o assalto. Eles também levaram documentos pessoais e cartões de banco. O automóvel foi recuperado horas depois. Continua internado no hospital o casal que se envolveu em um acidente na Serra Dona Francisca, no norte do estado. O advogado Eduardo Schuster Bueno, de 42 anos, está em estado grave. E o quadro de saúde da esposa, a arquiteta Elise Ribeiro Bueno, de 37 anos, é estável. Os 2 filhos do casal morreram logo depois da batida e o velório deles deve acontecer na tarde desta quarta-feira, em Rio Negro. A família é de Balneário Camboriú e estava retornando para casa depois de um compromisso de trabalho. A seguir, o bom exemplo de uma escola no Oeste para reduzir o consumo de água. E a cada dia surgem novos casos de picadas de cobra no estado. O que fazer se você for picado por uma serpente? Hoje, Florianópolis foi sede da 8ª edição do Inovar SC, um evento que debate inovação e empreendedorismo. A pandemia trouxe desafios que fizeram com que os empresários se reinventassem nesse período. Aqueles que apostaram em inovação conseguiram sobreviver diante de um cenário incerto. Nesta terça-feira, esta habilidade foi o tema central de uma série de discussões na sede da Federação das Indústrias de Santa Catarina, em Florianópolis, na 8ª edição do Inovar SC. O evento ele concilia a presença estratégica de grandes marcas, né, com presença até fora do Brasil, e o público local também, né, aquele pequeno e médio empresário, aquele pequeno e médio empreendedor, né, que encontra dificuldades às vezes para ter uma linha de financiamento ou uma instituição que pode auxiliá-lo. Para o ano que vem, o projeto é expandir e pegar a estrada. O Inovar SC deve acontecer também em outras 5 regiões do estado. A gente percebe que Santa Catarina hoje descentralizou os centros de inovação, né? A gente percebe Jaraguá do Sul virou um polo, Joinville, né? Enfim, Criciúma, Chapecó com agro, né? Então o Na Estrada vem justamente convergir com esses segmentos econômicos, com essas vocações econômicas de cada região. Nós temos um povo que é muito versátil, é muito dinâmico. E é um povo que passou por essa prova agora e se reinventou dentro desse momento que a gente viveu. E claro, né, que são as pessoas engajadas, fortalecendo aí umas às outras. E claro que a gente sabe que algumas, né, é uma sobrevivência num primeiro momento, mas muita gente que deu certo e que alavancou o seu negócio está tendo a capacidade também de olhar para o lado, né, de ser solidário. E aí nesse momento faz toda a diferença para que a gente caminhe junto, né, como um estado aí muito forte economicamente. Vamos ver agora a situação da pandemia em Santa Catarina. Nas últimas 24 horas, nós tivemos o registro de 13 mortes no estado. Na evolução dos casos ativos de ontem para hoje, caiu bem pouquinho, 3.400 casos ativos neste momento. 594 confirmados nas últimas 24 horas, pessoas recuperadas da doença no mesmo período, 599. Primeira dose de vacinados em Santa Catarina, 79,53%, população total. Segunda dose ou única, 69,84% também população total. Vamos ver agora como fica a vacinação amanhã nas principais cidades de cada região do estado. Em Florianópolis, primeira dose é para pessoas acima de 12 anos. Segunda dose para quem está no prazo. Dose de reforço para pessoas acima de 18 anos que tomaram a segunda dose há 5 meses. E para imunocomprometidos com imunização completa há mais de 28 dias. Em Joinville, a imunização de primeira dose é para pessoas com 12 anos ou mais. Segunda dose para quem tem agendamento e quem está no prazo. Tem dose de reforço para todos os maiores de 18 anos que tomaram a segunda dose há mais de 5 meses. E para imunocomprometidos com imunização completa há mais de 28 dias. Blumenau vacina com primeira dose pessoas acima de 12 anos. Segunda dose e antecipação da Pfizer e AstraZeneca para quem agendou. Doses de reforço com agendamento para pessoas acima de 18 anos, que cumpriram o intervalo há mais de 5 meses.
Itajaí e Criciúma têm vacinação de primeira dose para maiores de 12 anos. Segunda dose para quem está no prazo. Dose de reforço para maiores de 18 anos com esquema completo há 5 meses. E imunossuprimidos com esquema completo há 28 dias. Chapecó faz aplicação de primeira dose para adolescentes a partir de 12 anos e adultos. Segunda dose para quem está no prazo. Dose de reforço para pessoas acima de 18 anos que tomaram a segunda dose há 4 meses e para imunocomprometidos com imunização completa há mais de 28 dias. Em Lages, pessoas acima de 12 anos podem tomar a primeira dose. Segunda dose para quem está no prazo, da Pfizer e Coronavac. Segunda dose da AstraZeneca está esgotada no município. Dose de reforço para pessoas acima de 18 anos que cumpriram o intervalo de 5 meses e para imunocomprometidos com imunização completa há mais de 28 dias. Olha, nós estamos vencendo a pandemia, mas ela ainda não acabou. Por isso, complete o seu esquema vacinal. Está no prazo? Vai lá e faz a vacina. Mais informações no G1 Santa Catarina. Um homem de 31 anos foi picado por uma cobra peçonhenta em Cerro Negro, na Serra de Santa Catarina, e precisou ser resgatado pelo helicóptero da Polícia Militar. Ele foi levado às pressas ontem ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages. Não foi divulgada a espécie da serpente que picou esse morador e nem o hospital divulgou o estado de saúde dele, mas o homem teve que ser entubado durante o transporte. No verão, as ocorrências com serpentes acabam acontecendo com mais frequência. Por isso, vamos reforçar alguns cuidados importantes e o que fazer caso você se depare com um desses animais. Na hora, o Bernardo nem conseguiu identificar o animal. Só sentiu uma picada no pé enquanto estava no matagal ao lado de casa. Doeu na hora, daí eu já pulei o muro imaginando que era cobra. E era. Não consigo nem descrever o momento, né, que me avisaram ali que... A hora que meu filho mais velho ligou, mãe, nem sabe o que aconteceu, o Bernardo foi picado por uma cobra. Falei, meu Deus, né? Já do jeito que eu tava, eu saí de onde que eu trabalho lá e fui. Esse caso foi em Jaraguá do Sul e não foi o único na cidade. Uma outra moradora foi tomar água quando levou um susto. Uma cobra com mais de 2 metros estava em cima da geladeira. Ao identificarem que o animal não era venenoso, a família só espantou para fora de casa. As ocorrências com serpentes foram registradas também em outras regiões do estado. No Vale do Itajaí, em apenas 12 dias, apareceram 4 da espécie coral verdadeira. Essa é uma das mais venenosas existentes no Brasil. E uma delas foi achada por um morador na garagem de casa. O aparecimento de cobras é mais comum nessa época do ano, assim como os acidentes envolvendo picadas e atendimento pré-hospitalar. Para a gente ter uma noção, de janeiro a novembro de 2020, o Corpo de Bombeiros atendeu 1.004 ocorrências envolvendo serpentes aqui no nosso estado. Agora, quando a gente for olhar para o mesmo período desse ano, esse número passou para 1.163. Pelos registros do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, o CEATOX aqui de Santa Catarina, cerca de 80% desses acidentes de 2021 foram causados por cobras venenosas, como jararaca, coral verdadeira e cascavel. Nos meses quentes, entre primavera e verão, as serpentes, de um modo geral, estão mais ativas. Com o aumento da temperatura do ambiente, esses animais eles saem mais em busca de alimento e também de reprodução, além que eles precisam do calor do ambiente para termorregular, ou seja, para manter a temperatura corpórea estável. Mas não é só o clima que tem interferido no aparecimento de cobras, especialmente em áreas urbanas do nosso estado. É na interação entre humanos e animais que está a principal resposta para o aumento desses encontros. Além disso, a gente tem também a questão das serpentes terem uma perda do seu habitat natural pelo desmatamento, né, pela exploração ambiental indevida, e isso forçosamente faz com que elas acabem se deslocando e procurando outros ambientes, muitas vezes até próximo de residências. Acúmulo de lixo e resto de material de construção, por exemplo, atraem os roedores, que por sua vez são o alimento das cobras. Então uma dica importante é prestar atenção em ambientes assim. Mas mesmo se com os cuidados o encontro indesejável acontecer, a primeira coisa é se afastar e logo ligar para os bombeiros, para a polícia ambiental ou para o CEATOX.
não tente capturar o animal em hipótese alguma. Ao perceber que foi picado por um animal peçonhento, né, no caso uma serpente, o ideal é lavar o local da picada apenas com água e sabão, não colocar nada sobre a picada, não fazer sucção nem amarração, que é o torniquete, não é recomendável. Não pegue a serpente, não pegue a serpente. Deixe o animal, não tente matar, deixe o animal onde está. Porque se você tentar capturar o animal, pode acarretar num risco maior a sua saúde e você também pode ser picado. Se preocupe com a sua saúde, se preocupe em ir ao hospital. Tá na hora da gente saber os detalhes da previsão do tempo. Leandro, ontem a gente adiantou que a próxima madrugada poderia ter frio na Serra Catarinense, principalmente. Segue assim? Segue essa previsão, né? Entre essa noite e amanhã de manhã as temperaturas vão baixar um pouco em todas as áreas do estado, mas quem mais vai sentir isso é o pessoal da Serra, do meio oeste e também do Planalto Norte, né? Na Serra Catarinense a gente pode ter algo em torno de 5 graus, um ou outro ponto até um pouquinho menos, e até mesmo formação de geada nas áreas de baixada das cidades de maior altitude. Meio oeste abaixo de 10 graus, em torno disso no Planalto Norte, e observe que nas outras áreas diminui também, né? Não tanto, mas acaba tendo um amanhecer mais ameno. Só que tudo isso restrito à madrugada, às primeiras horas da manhã. Depois, rapidamente, a temperatura começa a subir e a gente volta a ter até uma tarde quente aqui no estado, né? Na maior parte das cidades, de 26 para 28 graus. Na parte do oeste, passa de 30, chega até 33 em alguns municípios mais do extremo oeste. O sol aparece em todas as áreas, mas ele predomina da parte da serra em direção oeste. Quem está no sul, no litoral, no vale e no norte, ainda vai ter alguns momentos de uma maior cobertura de nuvens por causa da umidade do mar. E, portanto, Fabio, essa região mais leste aqui, a gente não descarta que alguma chuva fraca aconteça. A questão é que pouquíssimas cidades, é a exceção, não é a regra. Agora, Leandro, a gente está vendo lá 33 graus no oeste, né? Calor. E faz uns dias já que não chove bem, né? Uma chuva boa, digamos assim, na região oeste. Está preocupando de novo? Está preocupando de novo, porque a gente tem tido alguma chuva aqui no estado, muito na faixa leste, por causa que toda hora a gente fala, né? Umidade do mar, umidade do mar. E isso não chega até as áreas do oeste, onde a escassez de chuva já começa a trazer alguns problemas com baixo volume de água, né? Então, a maior parte dá para observar na parte do oeste do estado, mas até mesmo, Fabiano, algumas cidades da faixa leste, como São João Batista e região de Chapadão do Lajeado, também estão com esse problema, porque a chuva nessa região tem acontecido, mas no geral de uma intensidade mais fraca, só muito pontualmente um pouco mais forte. Essa primeira quinzena do mês de dezembro, ela deve ter baixos volumes de chuva na faixa oeste, isso deve continuar pelo menos por alguns dias. Tá bem, obrigado, Leandro. Sobre essa preocupação aí com a falta d'água, a gente mostra uma iniciativa do oeste. Constante nos últimos verões. Hoje à tarde, Ceará, no oeste do estado, decretou situação de emergência por causa da estiagem. Nos recentes períodos de pouca chuva, a cidade de Ceará, no oeste, enfrentou problemas com a falta de água. A situação, que ganhou destaque nos telejornais, também virou tema na sala de aula. Então, sentindo aqui em Ceará essa complicação com a água, que é um problema mundial que nós sabemos, temos que mobilizar a nossa comunidade escolar. Reduzir o consumo de água se tornou regra por aqui. Numa parceria com a Casan, foram instalados hidrômetros na caixa de água e nos banheiros da escola. Os estudantes passaram a acompanhar diariamente o consumo e criaram alternativas para economizar. Uma ideia que a gente teve em conjunto para poder economizar água e conscientizar as pessoas. O resultado chegou rapidinho. A escola montou uma cisterna para captar a água da chuva. O reservatório é usado para a limpeza das calçadas e o cuidado com a horta. Por aqui, nada é desperdiçado, já que os estudantes desenvolveram um sensor para saber quando é hora de regar o solo. Muitas vezes as pessoas regam o solo, demais, sabe? Sem necessidade de toda essa água. Quando a gente coloca o Arduino, a gente vai colocar a água e saber se a água se vai estar bom, a quantidade de água e tudo, porque quando a gente colocar vai dizer se está úmido, moderado ou se vai estar seco. Nos banheiros da escola, mais uma ação. 1 litro de água foi colocado dentro da descarga e tem ajudado na economia. Uma ideia simples que a Elo já conseguiu implantar em casa com a ajuda dos pais. E eles gostaram bastante da ideia, que assim a gente consegue economizar a água
para quando não vir mais água, a gente já ter na caixa. O resultado do projeto está no comportamento dos estudantes, mas também está no papel. Em um mês, a escola conseguiu economizar 28 metros cúbicos de água. Uma economia também financeira, já que a conta ficou R$400 mais barata. Sentimos o reflexo isso. Somos uma escola pública municipal e são impostos, né, que é pago essa água aqui da nossa escola, e o reflexo está ali, a economia de R$400 na conta, além de estarmos criando cidadãos mais conscientes. A seguir, como a biometria já vem ajudando nas maternidades, inclusive com os recém-nascidos. E a ótima atitude de um motorista que ajudou um cego no desembarque e viralizou nas redes sociais. Futebol. A Chapecoense encerra a participação na Série A na quinta-feira contra o Fluminense, no Rio. Ontem a Chape perdeu mais uma em casa. Ela foi derrotada pelo Sport e, com isso, chegou a uma marca negativa de ser o primeiro time na era dos pontos corridos a não vencer nenhuma partida em casa no Brasileirão pela Série A. Olha que dado preocupante. No Brasil, a estimativa é que cerca de 500 bebês sejam trocados em um ano. Em Joinville, uma tecnologia promete mais segurança após o parto. Essa foi uma das primeiras coisas que o Enzo fez na vida. Faz só 1 hora que ele nasceu e a maternidade já está coletando as suas digitais para vincular as da mãe, a Karine. Segurança tanto para mim quanto para a criança, né? Porque ninguém está livre, né? Pode acontecer um dia. A maternidade Darcy Vargas, em Joinville, é a primeira do sul do país a testar a tecnologia desenvolvida aqui no Brasil. É a chamada biometria neonatal. É a segurança, né? É justamente isso. Eu tenho certeza, porque como a coleta é feita ainda dentro do centro obstétrico, logo depois da primeira hora do nascimento, aquele bebê está vinculado diretamente à mãe, dentro ainda do centro obstétrico, dá a ela a garantia de que aquele bebê realmente pertence a ela. Todas as informações coletadas são enviadas em tempo real para o banco de dados do IGP. E aí eu evito fraudes, né? Eu evito que outra pessoa se passe por uma criança, né? Eu evito sequestros, eu evito que uma outra criança assuma a identidade de uma terceira, né? E encontro crianças desaparecidas quando elas forem fazer carteira de identidade em um outro local, a partir do momento que os estados se conversarem. Os casos de trocas de bebês em maternidade são raros, mas ainda acontecem. Aqui no Brasil, a estimativa é que cerca de 500 bebês sejam trocados após o parto a cada ano. É um caso a cada 6.000 nascimentos. Outro dado preocupante é o de desaparecimento de crianças. 50.000 anualmente, fora os casos não notificados. São quase 6 crianças por hora no país. Um dos objetivos do projeto é que todas as maternidades do estado passem a contar com a biometria neonatal. O problema de tráfico de crianças, tráfico de órgãos, trocas de crianças nas maternidades, crimes de falsidade ideológicas, eles são oriundos de uma identificação falhadas. E eu acredito que, num futuro breve, todos nós vamos olhar para trás e vai dizer assim, algum dia isso não era feito, né? Quando você usa a biometria desde o nascimento da criança, você evita todo tipo de problema que hoje, infelizmente, é comum. E a gente encerra o NSC Notícias de hoje com um exemplo de solidariedade e humanidade de um motorista de ônibus de Blumenau que está repercutindo nas redes sociais. Rafael Hertz da Silva, de 43 anos, chamou a atenção porque parou o ônibus na Avenida Beira Rio para ajudar um passageiro cego que tinha acabado de desembarcar e precisava atravessar a rua. O vídeo mostra ele aí, voltando para o ônibus, depois que deixou o passageiro no outro lado da rua, em segurança. Hoje, inclusive, ele contou à nossa equipe que sempre faz isso quando algum cego desembarca do ônibus e que até se surpreendeu com a repercussão, já que para ele ajudar o próximo é algo natural. Que bom! E por hoje é só. A todos uma boa noite. A gente se vê amanhã. Nossa SC faz como ninguém faz.